Você aí que tá olhando, você sabia que você nunca comemorou um título estadual como deveria? Com todo respeito, mas tem muita gente jovem que acompanha esse canal e que nunca pôde comemorar um título estadual como se deve. Isso porque os estaduais deixaram de valer no Brasil. Não vale mais nada. Hoje em dia o estadual não vale mais nada, mas nem sempre foi assim. E na noite de 21 de junho de 1989, marcou-se o fim de uma era. Ali acabou o Campeonato Carioca, o campeonato estadual mais charmoso do Brasil. O último grande Campeonato Carioca foi disputado em 89. Ah, mas teve gol de barriga. Calma. Existiram alguns momentos em que o campeonato retomou um pouco do seu brilho, mas nunca mais a gente teve um grande campeonato estadual depois de 89. A verdade é essa. Existia todo um contexto em 89, o Botafogo, que estava há 21 anos sem ser campeão, na fila, conquista aquele campeonato, um jogo polêmico na final contra o Flamengo, o gol do Maurício, será que o Maurício empurrou ali o Leonardo? Coisas que se discutem até hoje no futebol, e aquele foi o grande momento, o ápice, o último grande suspiro do Campeonato Carioca. Aquele Campeonato Carioca foi disputado no sistema tradicional, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o Botafogo campeão da Taça Rio, fez a melhor campanha, entrou na final com a vantagem de 3 empates, é isso mesmo. Se houvesse 3 empates, o Botafogo seria campeão porque faria 4 pontos. Naquela época, a vitória valia só 2 pontos, o Botafogo faria 3 com os 3 empates, mas ele tinha um ponto extra por ter feito a melhor campanha e seria campeão com 3 empates. Porém, o Botafogo empata o primeiro jogo 0-0 e no segundo jogo vence por 1-0, faz os 4 pontos e se sagra campeão do último grande campeonato estadual do Rio de Janeiro. E esse campeonato valia muito. A comemoração do torcedor do Botafogo naquela ocasião foi correspondente, quiçá maior do que as comemorações que a gente viu no final de 2024, quando o Botafogo conquistou o tão sonhado título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E isso aconteceu exatamente porque naquela época o estadual valia muito. Ganhar um estadual era exatamente como ganhar um título brasileiro hoje em dia. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 1979, vamos lembrar que os times de São Paulo, por exemplo, deixaram de disputar o Campeonato Brasileiro para jogar o segundo Paulistão que foi disputado naquele ano. Então, abre-se mão de jogar o Brasileiro para jogar o Paulistão, era assim que acontecia, porque os campeonatos estaduais eram o que tinha de mais valioso para os clubes naquelas ocasiões. E aí, quando você abre mão de jogar o Brasileiro, é claro que você abre mão também de disputar a Libertadores. O Brasileiro continuava dando a vaga para a Libertadores, mas ninguém queria saber. Os clubes queriam jogar os campeonatos estaduais. Era o título a ser conquistado. Existia muito prestígio em ser campeão carioca, em ser campeão paulista, campeão gaúcho, mineiro e por aí vai. Hoje em dia, com raríssimas exceções, esses campeonatos todos que eu estou falando aqui perderam muito desse prestígio, talvez infelizmente, mas é um sinal dos tempos, as coisas realmente evoluem. No Rio de Janeiro, como eu disse agora, o Campeonato Carioca se encerra ali em 89. Porém, tiveram ainda alguns campeonatos que resgataram um pouco do brilho. Por exemplo, o campeonato de 95, quando tinha Romário no Flamengo, Renato Gaúcho no Fluminense, Túlio no Botafogo, vários craques ali se provocando o tempo todo. Acabou o campeonato com o Fluminense campeão, com o famoso gol de barriga do Renato Portaluppi. Esse foi um dos estertores, O campeonato deu uma nova respirada. Dali por diante, o campeonato mais uma vez cai num certo ostracismo e vai voltar a ter atenção em 2001, 3 finais seguidas entre o Flamengo e o Vasco, e o Flamengo conseguiu conquistar o título nas 3. E o Vasco da Gama voando, o Vasco com o Romário, com o Edmundo, aquele super máquina do Vasco, e mesmo assim o Flamengo conseguiu vencer os 3 estaduais e com o gol do Pet ali, o gol de falta, que também é um gol icônico do futebol. Depois disso aí, talvez ali em 2007, 2009, quando o Flamengo ganhou mais um tricampeonato e dessa vez 3 finais contra o Botafogo, criou-se uma certa rivalidade ali momentânea, muito intensa entre esses dois clubes, também talvez tenha resgatado um pouco o brilho. Mais do que isso, o Campeonato Carioca hoje está relegado quase ao esquecimento. Ninguém se comemora. O campeonato não vale nada, especialmente para quem ganha. Só para quem perde, Porque você vai ser zoado ali pelos rivais. Você não pode perder, mas se ganhar não vale nada. Essa é a situação atual do Campeonato Estadual. Em São Paulo, eu julgo que o último grande campeonato paulista foi o campeonato de 93. Porque, mais uma vez, existia todo um contexto. O Palmeiras estava há 17 anos na fila. 17 anos sem conquistar o título. E aquela final contra o Corinthians, com 2 jogos no Pacaembu,
com 2 jogos, no Morumbi lotado, com quase 100 mil pessoas. No primeiro jogo, o Corinthians vence por 1-0, gol de Viola. O Viola faz o gol, imita o porco ali na comemoração e dá todo ali um combustível para o Palmeiras buscar a revanche no jogo da volta. E no segundo jogo, o Palmeiras vence por 3-0 no tempo regulamentar, vai na prorrogação e vence mais uma vez, gol do Evaí. Um jogo muito polêmico do ponto de vista da arbitragem. Até hoje o pessoal reclama que o Edmundo deveria ter sido expulso no primeiro tempo, quando ele dá um carrinho ali no Paulo Sérgio. Também teve o lance da expulsão do Ronaldo, e quando o Ronaldo é expulso, porque o Edmundo ia sair na cara do gol, o Ronaldo derruba ele fora da área, o goleiro, o Ronaldo, João Manelli, o Ronaldo vai lá e dá uma cabeçada no Tonhão, e o Tonhão acaba expulso também. É um jogo realmente marcado pela arbitragem, apitado ali pelo Aparecido. Foi um jogo que foi o último grande campeonato paulista. Eu vou te falar aqui, vários palmeirenses que estão assistindo esse vídeo aqui vão poder confirmar o que eu estou falando aqui, tá? O título de 93 do Palmeiras foi mais especial e talvez mais comemorado do que o título brasileiro de 93 do Palmeiras, porque realmente tem esse contexto aí da fila, do resgate da Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois ganha o Brasileiro no próximo ano, e esse ciclo aí vai até a Libertadores ali de 99, do Palmeiras Parmalat. Mas o grande título dessa geração, o grande título em importância, foi esse Campeonato Paulista, e para mim foi o último dos grandes campeonatos paulistas. Infelizmente, nós estamos vivendo a era pós-campeonato estadual. Lá no passado, eu repito, o estadual já valeu muita coisa. Eu acho que se você pegar o mapa do Brasil e colocar em cima do mapa da Europa, você vai ver que os nossos estados, eles correspondem em tamanho, em dimensão, aos países na Europa. Então, havia desde o início ali do futebol no Brasil uma dificuldade muito grande em se realizar um campeonato nacional, porque o Brasil é um país imenso. Você imagina se hoje é difícil o Paysandu ir jogar lá em Caxias do Sul? Você imagina no começo do século passado. A coisa era praticamente impossível. Então, as competições elas eram regionais e cada competição dessa valia muito. É por isso que, para mim, um campeonato estadual dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, 50, 40, equivale a um campeonato nacional que se disputava, por exemplo, na Argentina, na Itália, na França, na Inglaterra, porque as dimensões territoriais elas eram muito parecidas. Essa é a importância do campeonato estadual. Porém, hoje em dia ela praticamente não existe, e talvez você nunca tenha comemorado um título estadual como se deve comemorar. Um título estadual que é comemorado como uma verdadeira apoteose, uma festa na cidade. Outra prova de que isso muda, né, é que a partir ali dos anos 2000, os clubes cariocas, por exemplo, deixam de ostentar no escudo as estrelas correspondentes às conquistas do Carioca. O Botafogo levava ali, orgulhosamente, 4 estrelas em cima do escudo, porque o Botafogo era e é até hoje, né, o único clube que conquistou o Carioca 4 vezes seguidas. Então o Botafogo levava as 4 estrelas ali do tetracampeonato. O Flamengo, até o ano 2000, 2001, levava 3 estrelas, cada uma correspondente a um tricampeonato, né, campeonatos conquistados de forma consecutiva. E aí ele ganha mais um tricampeonato ali em 2001, chega a usar no escudo a 4ª estrela, e hoje, depois disso, as estrelas dos campeonatos estaduais desaparecem dos escudos, e hoje em dia o valor dado a outros campeonatos, como Mundial, Libertadores, enfim. Estamos vivendo plena era pós-campeonato estadual, mas vai começar agora o campeonato estadual. Se você ficou até aqui no vídeo, muito obrigado, tá? Não se esqueça de deixar o like aqui, que é muito importante, de se inscrever no canal e comentar aí quem vai ser o campeão estadual do seu estado em 2025. Comenta aí, deixa o like, tamo junto e até a próxima.